Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Thiago Mário, novamente para mais um encontro com a Química. E na aula de hoje a gente vai falar sobre massa atômica e sobre mol, dois pontos importantíssimos para o estudo da Química, ok? Vamos junto? Vamos lá! Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre unidade de massa atômica. O que é isso? Bom, tudo que você vai medir, é preciso que você tenha um parâmetro para isso. Se eu vou medir uma distância de A até B, do ponto A até o ponto B, e digo que essa distância é de 5 metros, quer dizer que essa distância é 5 vezes maior que o padrão, que é 1 metro. Se eu digo que a distância de uma cidade a outra é de 20 quilômetros, quer dizer que essa distância é 20 vezes maior que o padrão que eu estou usando, que é de 1 quilômetro. Então, toda medição precisa de um padrão. No caso, para medir a massa dos átomos, não é diferente. É necessário um padrão para se medir a massa dos átomos. Que padrão é esse? Bom, o padrão adotado é a unidade de massa atômica, que é simbolizada simplesmente por U, tá? Deixa eu representar aqui para vocês. Veja bem. Aqui eu tenho um U, poderia ser também um UMA, tanto faz, unidade de massa atômica, e ela equivale à fração 1 sobre 12, tá? 1/12avos, da massa do isótopo carbono 12. O que significa isso? Veja bem, imagina que essa imagem representa o átomo de carbono, tá? O isótopo 12. Lembre-se que um mesmo tipo de elemento químico tem diferentes isótopos, diferentes versões. No caso do carbono, nós temos o carbono 12, temos o isótopo carbono 14, que é utilizado na datação de fósseis. Enfim, esse é o carbono 12. Agora imagine que a gente divida esse átomo de carbono em 12 partes iguais. E aí cada fração dessa aqui, ó, essa fraçãozinha, essa fatia do átomo de carbono, que é a fração 1 sobre 12, a gente entende que seria 1 UMA, uma unidade de massa atômica. Um exemplo, se nós pegarmos o elemento urânio, o urânio tem dois isótopos conhecidos, o 235 e o 238. Vamos representar aqui o 235, que é o urânio físsil, né, utilizado em fissão nuclear. Veja que a massa do urânio aqui está aparecendo como 235. Na verdade, aí é o número de massa, tá? Eu vou já explicar a diferença entre número de massa e massa atômica. Mas dizer que o urânio tem massa 235, quer dizer que ele pesa 235 vezes o valor dessa fraçãozinha. Fração 1 sobre 12 do átomo de carbono. Ok? Então essa é a unidade de massa atômica. Falando um pouquinho mais sobre essa unidade de massa atômica, como é que se determina na prática a massa dos átomos? Bom, para isso você tem um aparelho chamado espectrômetro de massa, que é esse aparelho que está aparecendo aqui embaixo na imagem, ó. Como é que se calcula a massa dos átomos? Bom, primeiro a amostra que você vai medir a massa, ela vai ser ionizada, vaporizada e ionizada. Depois esses íons são acelerados e passam por uma região com campo elétrico e magnético. E aí quando os íons passam por essa região, eles vão sofrer desvio na trajetória. E aí dependendo da intensidade do campo elétrico e do campo magnético gerado, e o grau de desvio da partícula ionizada, é possível calcular a massa desses íons e, consequentemente, a massa dos próprios átomos que deram origem a esses íons. Ok? Então, unidade de massa atômica se calcula usando o espectrômetro de massa. E qual a diferença entre massa atômica e número de massa? São numericamente iguais ou praticamente iguais, mas a definição é diferente. Bom, massa atômica é a massa do átomo medida em relação ao padrão, que é a fração 1 sobre 12 do átomo de carbono, e isso pode ser medido a partir do espectrômetro de massa. Já o número de massa é outra coisa. O número de massa, pessoal, como você vê aqui na imagem, é simplesmente a somatória do total de prótons e nêutrons que existem no núcleo do átomo. Por exemplo, aqui nós temos o núcleo do átomo, né? Claro que não está em escala, tá? Aqui eu tenho o núcleo do átomo, que é formado por 6 prótons e 6 nêutrons. E aí, se eu somar 6 prótons e 6 nêutrons, eu vou ter o meu número de massa, que a gente representa por A, tá?
número de massa 12, tá bom? Veja como é muito diferente a definição de número de massa, que é a somatória de prótons e nêutrons no núcleo do átomo, e a massa atômica, que é medida no espectrômetro de massa, envolvendo campo elétrico, campo magnético, e é medida a partir de um padrão, que é a fração lá do átomo de carbono, ok? Como é que se define a massa de um elemento químico? Bom, como eu disse a vocês, um elemento químico tem diferentes versões dele mesmo, que são os isótopos. Por exemplo, se eu pegar aqui o hidrogênio, o elemento hidrogênio, lá na tabela periódica, ele tem diferentes isótopos. Tem o hidrogênio de massa 1, que é o prótio. Tem o hidrogênio de massa 2, que é o deutério. Tem o hidrogênio de massa 3, que é o trítio. São diferentes versões de hidrogênio. Mas na tabela periódica só aparece um hidrogênio, não aparece 3. Então, como é que eles definem a massa do elemento químico que vai lá para a tabela periódica? Eles pegam todos os isótopos conhecidos daquele elemento e tira-se uma média ponderada da massa de cada um desses isótopos. É essa média ponderada que vai para a tabela periódica. Ok? Vamos exemplificar isso de uma maneira mais clara. Olha só, no caso do cloro, nós temos aqui esses dois isótopos, o cloro de número de massa 35 e o cloro de número de massa 37, tá? E eles têm abundâncias diferentes na natureza. Veja que esse cloro 35, ele é mais abundante, é mais fácil de achar na natureza. 75,4% do cloro conhecido é esse tipo aqui, o cloro 35. E existe esse outro cloro 37, que é mais raro de se encontrar, ó. Ele está na quantidade de 24,6% na natureza. E esses números que aparecem aqui em cima, o 35 e o 37, são os números de massa, tá? Aí é só a somatória de prótons e nêutrons que tem na espécie química. A massa calculada pelo espectrômetro de massa para esses dois isótopos, no caso do cloro 35, a massa é 34,997 U. Veja que o valor do número de massa e o valor da massa atômica aqui são muito próximos, ó, praticamente a mesma coisa. É só a definição mesmo que é diferente. E a massa atômica do cloro 37, calculada no espectrômetro de massa, dá quase 37, 36,975 U. Então, sabendo que tem esses dois cloros, como é que eu posso representar um único cloro na tabela periódica, com uma única massa? Bom, vamos calcular a média ponderada. Olha como é que é feito o cálculo da média ponderada. Você vai pegar a massa atômica de cada isótopo e multiplicar pelo seu percentual. Aqui eu tenho a massa atômica do primeiro cloro, está aqui, ó, é o 34,997, e qual é o percentual dele? 74,5%, ou melhor, 75,4%. Então você vai multiplicar essa massa pelo percentual dele, ó. Isso aqui seria para o primeiro isótopo, tá bom? Esse trechinho aqui para o primeiro isótopo. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o segundo isótopo. No caso do segundo isótopo, a massa, ó, é 36,975 e o percentual dele está aqui, ó, 24,6. Aí eu faço a segunda multiplicação, soma tudo e divide por 100, beleza? Pega a massa de cada isótopo, multiplica pelo seu respectivo percentual na natureza, soma tudo e divide por 100. No caso, olha quanto é que vai dar o valor, 35,5. É essa massa aqui que vai para a tabela periódica. Por isso que lá na tabela o cloro aparece com massa 35,5. Bom, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu tenho o elemento A. Esse elemento A tem 3 isótopos. O A10, o A11 e o A12. E eles têm diferentes percentuais na natureza. Vamos supor que esse primeiro elemento A aí, ele corresponda a 60% desse elemento aqui na natureza, o A10. O segundo aqui corresponde só a 20%. Beleza? E o terceiro também mais 20%. Então veja que o isótopo A10 é o mais abundante na natureza. Quando eu for fazer o cálculo, vai ficar assim, ó. A massa atômica do elemento A vai ser
a massa do primeiro isótopo vezes o seu percentual. Então, você vai pegar aqui esse 10 e multiplicar pelo 60, ó. Ficar 10 vezes 60, mais, aí vamos lá, massa do segundo vezes o percentual do segundo, ficar 11 vezes 20, mais, aí vamos lá para o terceiro, pega a massa do terceiro, que é 12, e multiplica pelo percentual dele, que é 20. 12 vezes 20, ok? Aí divide tudo isso por 100%, porque é uma média ponderada em relação aos percentuais. Aí eu tenho a massa atômica do elemento. Quando você fizer esse cálculo, a média ponderada tem que sair mais próxima da massa do elemento mais abundante. Veja que o elemento mais abundante é o A10, ó, que está 60%. Então, o resultado dessa média tem que ser mais perto de 10 do que de 11 ou de 12. Ok? Mol e constante de Avogadro. Bom, mol é uma unidade de medida que serve para medir quantidade de matéria, quantidade de partículas que formam a matéria. Ok? A IUPAC, que é um órgão internacional da química que regulamenta várias regras de medição e nomenclatura, tá? IUPAC é uma sigla em inglês, International Union Pure and Applied Chemistry, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela determina que o mol, a massa molar no caso, seja calculada em função do isótopo carbono 12, aquele carbono lá da unidade de massa atômica. E o mol foi utilizado pela primeira vez, esse termo mol, em 1900, pelo Wilhelm Ostwald. Esse cara aqui que está aparecendo aqui embaixo na tela, vamos falar muito ainda sobre ele. E o mol representa uma quantidade específica de unidades. Que quantidade específica é essa? É a famosa constante ou número de Avogadro, tá bom? 1 mol vale essa quantidade aqui de unidades, ó. Esse rapaz aí é o Amedeo Avogadro, responsável pela dedução desse número. Então vamos fazer uma demonstração aqui. Veja só, 1 mol de qualquer coisa vale aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades do que se diz respeito a esse mol. Por exemplo, se eu dizer, olha, ganhei na Mega Sena, eu ganhei 1 mol de reais, quer dizer que eu ganhei aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 reais, tá? Se eu disser, olha, joguei na Mega Sena e ganhei 2 mols de reais, quer dizer que eu ganhei 2 vezes esse valor aí de reais, tá? E veja que é um número gigantesco, ó, 10 elevado a 23, 10 elevado a 23, é um número completamente fora da nossa realidade, tá? Então ele é muito usado para se calcular a quantidade de partículas, tudo bem? No caso da definição de massa molar, veja, massa molar, pessoal, deixa eu pegar aqui, fazer uma demonstração aqui para você. Olha só, o que é massa molar? É a massa equivalente a 1 mol de uma substância, tá? Massa molar é a massa de 1 mol de uma substância. E essa massa tem que ser calculada em gramas, tá bom? Em gramas. Por isso que a massa molar é medida na unidade grama por mol, ok? Como é que a gente determina essa massa molar? Bom, vamos supor aqui o caso do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aí você vai lá na tabela periódica e vai consultar a massa de cada elemento que forma o ácido sulfúrico, que no caso é o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Lá na tabela periódica, o hidrogênio pesa 1, o enxofre pesa 32 e o oxigênio pesa 16, beleza? Aí você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes que cada um aparece na fórmula. Veja que aqui eu tenho 2 hidrogênios, ó. Então a massa do hidrogênio aqui vai ser multiplicada por 2. O enxofre lá na fórmula só tem 1. Então a massa dele aqui vai ser multiplicada por 1. E o oxigênio tem 4, ó. Então eu vou multiplicar a massa do oxigênio naturalmente por 4. E aí vamos lá registrar os valores. No caso do hidrogênio vai dar 2, não é isso?
No caso do enxofre, 32. E no caso do oxigênio, 16 vezes 4, 64. Quando eu somar isso aqui tudo, o 2, o 32 e o 64, aí eu vou ter a massa 98, que é a massa molar que a gente expressa em gramas por mol. Então isso quer dizer que no caso dessa substância aqui, do ácido sulfúrico, cada mol dele pesa 98 gramas. Ok? Resumindo ainda mais, quer dizer que quando se trata de ácido sulfúrico, se eu disser que eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico, significa dizer que eu tenho 1 mol ali de ácido sulfúrico. Ou significa dizer que eu tenho aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do ácido sulfúrico. Beleza? Naturalmente, que eu posso fazer uma relação aqui diretamente proporcional, isso vai nos ajudar muito nos cálculos. Por exemplo, 98 é a massa molar do ácido sulfúrico, a massa de 1 mol. Se eu dobrasse essa massa, se eu colocasse 196 gramas, por exemplo, aí eu já poderia associar isso aqui a 2 mols de ácido sulfúrico. Assim como poderia associar ao dobro da quantidade de moléculas, né? 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas, beleza? De maneira que a gente pode, de forma mais prática, determinar o número de mols das substâncias. Como é que se faz isso? Bom, quando você vai determinar o número de mols de uma determinada substância, você representa esse número de mols pela letrinha N, tá? Como é que se calcula esse número de mols? Pega a massa em gramas e divide pela massa molar. Ok? Tipo, como é que eu sei que esses 196 gramas aqui equivale a 2 mols? Vamos lá, o número de mols é igual massa em gramas, que no caso aqui é 196 gramas, dividido pela massa, esse Mzão aqui é a massa molar. Qual é a massa molar do ácido sulfúrico? 98. E massa molar se mede sempre gramas por mol. Aí quando eu fizer o cálculo aqui, vai dar exatamente 2, ó. Porque a gente vai fazer o cancelamento, vamos cancelar aqui essa grama com essa grama, vou ter a resposta em mol, e 196 dividido por 98 dá exatamente 2 mols, ó. Então eu posso dizer que 196 gramas de ácido sulfúrico equivale a 2 mols usando essa relação aqui, ó. Bom? Então o número de mols de qualquer coisa é a massa desse material em gramas dividida pela massa molar desse material. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, que será muito útil no assunto de cálculo estequiométrico. Agradeço a atenção de todos, um abraço do professor Thiago Mário e até a próxima.